Passei recentemente lá pelo Cantareira, um dos reservatórios do Cantareira, pelo amor de Deus. Ó, não, a Fica gente com viu. pena de ver. E já tem algumas semanas, está indo aí para um mês, né, que começou a redução de pressão de água da Sabesp. Então, quem não tem caixa d'água em alguns momentos da noite, da madrugada, fica sem água. E mesmo assim, não foi possível reduzir ou interromper a redução dos níveis dos reservatórios. Ó, o volume armazenado geral, quando começou essa redução de pressão, lá no começo de agosto, estava em 38%. Hoje, caiu para 31,9%. O Cantareira, que é o reservatório mais importante, né, o principal da região metropolitana, caiu lá do começo de agosto, de 35,5% para 29,3%. Então, mesmo isso aí a gente está falando de uma redução no período de pressão menor, já diminuída durante as noites e madrugadas. Não foi o suficiente. Então a gente tem que ficar otimista com essa chuva toda que está atingindo São Paulo, torcer para chover no lugar certo, porque a gente está num nível crítico, né? Um nível semana inteira, preocupante, exatamente, o pior dos últimos 15 anos. Por isso que a Sabesp, Joel, está ampliando as horas em que a gente vai ficar sem água. Eles falam em redução de pressão, mas na real é isso, né? A gente fica sem água. O abastecimento é quase cortado em algumas regiões, bairros mais altos principalmente, acabam sendo bastante afetados. E é sobre isso que o Vitor Lupato, que está aqui com a gente, vai falar também. Tudo bom, Lupato? Oi, Lupato, boa tarde. Vai ficar quase meio a meio, né? Isso, tudo bem com vocês? Boa tarde aos ouvintes também do Bora Brasil. Antes, 8 horas dessa tal redução de pressão. Começava 9 horas da noite de um dia e até às 5 horas da manhã do dia seguinte. Agora, a partir das 7 da noite de hoje, teremos essa ampliação, 10 horas com a pressão de água reduzida, ou seja, das 7 da noite às 5 da manhã. Mais uma vez, foi uma medida anunciada pela Sabesp, mas recomendada pela Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado, a Arcesp. E aí, é o que a Ana disse, em alguns locais, principalmente os que ficam mais distantes dos reservatórios ou das centrais, né, das bases de tratamento de água, ou os que ficam mais altos, os bairros mais altos, sofrem um pouco mais. Muita gente que, por exemplo, não tem caixa d'água, acaba ficando muito tempo por dia sem água. Isso acontece justamente ainda pelo baixo nível dos reservatórios aqui que abastecem a região metropolitana de São Paulo. A gente mais cedo no Manhã Bandeirantes conversou com a secretária de Infraestrutura, Meio Ambiente e Logística do Estado de São Paulo, a Natália Rezende, e ela disse que é uma medida preventiva a curto prazo. A gente está vendo chuvas abaixo do esperado, de fato está chovendo bem abaixo. Só para compartilhar alguns números aqui com vocês. Na unidade ali do Cantareira, a unidade de gerenciamento de recursos hídricos, a média histórica é 29 milímetros. Choveu 3. Aqui no Alto Tietê, a média é 32, choveu 11. Então, de fato, está chovendo bem menos. E aí, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo tem uma governança muito bem estabelecida diária, mensal, junto com a CESP, com a SP Águas, com a Sabesp, para a gente atacar em todas as frentes de forma a ter prevenção. A secretária Natália Rezende, que foi também quem participou no ano passado da venda da Sabesp, que hoje é administrada pelo setor privado, mas que tem como um dos principais acionistas ainda o governo do estado de São Paulo, e é por isso que as agências reguladoras, a SP Águas, o próprio governo pela secretaria da Natália Rezende é quem fiscaliza e quem trabalha na regulamentação. E aí ela deixou bem claro que é uma medida preventiva a curto prazo, porque de fato está chovendo muito menos e pouquíssimo nos reservatórios. Mas há também algumas medidas que estão sendo tomadas a longo prazo, como obras, como sistemas para todo o setor hídrico aqui do estado de São Paulo, para que no futuro a gente tenha a possibilidade de mexer mais na distribuição de água desses reservatórios, para que não precise tomar nenhum tipo de medida preventiva como a de agora. Vamos escutar a mais um trecho da secretária Natália Rezende. As obras, a Sabesp está acelerando muito, para quê? Para a gente fazer novas transposições, olhar a questão do PESPEBA, por exemplo, novas obras, para a gente correr também
E aí o novo contrato ajuda muito nesse estímulo de investimento, redução de perda. E aí nessa parte de redução de perda, essas medidas operacionais são muito importantes. Bom, em algumas cidades aqui de São Paulo, a situação é um pouco mais crítica. A partir de hoje, moradores de Araras, no interior, que desperdiçarem água, ficam sujeitos a multa. A prefeitura anunciou essa medida para evitar o desabastecimento na cidade. Está proibido no município qualquer uso não essencial, como aqueles que a gente sempre pontua aqui nessa época do ano, né? Lavar calçada, quintal, garagem, lavar carro, encher piscina, irrigar jardim, porque é um momento que a situação é um pouco mais crítica. A multa é de R$ 555,30 e, em caso de reincidência, o valor dobra, como destaca o presidente do Serviço de Água e Esgoto da cidade, Rubens Franco Júnior. Vai ter as equipes que vão sair na rua desde manhã, vai pegar a pessoa dona de casa lavando a calçada, lavando o carro, vai ter as denúncias no 0800. A gente quer conter o excesso de gasto de água por causa da estiagem. E realmente vai ter que economizar água, porque se tiver exceção, vai ter multa. Região de Araras que também está sofrendo, assim como a Grande São Paulo. As represas que abastecem a cidade tiveram uma queda no nível de água significativa, mas, segundo o Rubens Franco Júnior, por enquanto também é uma medida de prevenção. O risco de racionamento está afastado, mas não está descartado. A ideia é não racionar. Agora, se a estiagem continuar e se não chover, tipo 60 dias, aí a gente vai voltar a conversar dentro de 30 dias e, se for necessário racionar, vai se racionar também. Bom, daqui a pouquinho, às 3h19, começa a primavera e aí a expectativa é que nas próximas semanas tenhamos chuvas mais consideráveis, principalmente nos reservatórios, para começar a melhorar a situação. A Sabesp não informa ainda a data para o fim dessa redução de pressão. Isso não está definido, vai depender mesmo da recuperação dos reservatórios e quanto tempo isso vai demorar. Exatamente, vai depender do quanto vem de chuva dessa primavera, Joel. A gente tem uma expectativa de formação de laninha, que é um fenômeno climático que pra gente aqui no Sudeste significa mais chuva. Chuva que deveria cair em outros lugares do Brasil, acaba ficando mais concentrada aqui. Então, olhando por esse lado, a gente pode ter transtornos, mas pode ser positivo também para a reposição dos reservatórios. E aí, é claro, tem uma parte que tem que ser a gente para fazer. Economizar água, não tem necessidade de ficar lavando... Na verdade, nunca tem, né? O que tirar agora? Com mangueira, lavando quintal, lavando calçada. Então, tem coisa que a gente pode fazer para ajudar a dar uma economizada, né? Usa balde, por exemplo. Se for necessário lavar o quintal ali, lavar... Tem gente que tem cachorro em casa, por exemplo, então tem que lavar. Às vezes é uma lavagem diária. Usa balde ao invés da mangueira para tentar reduzir um pouco o gasto de água. Máquina de lavar, encha a máquina. Junta a roupa, Cristo Pai, para lavar roupa, para lavar ali, usar o potencial da máquina, a quantidade de água de maneira mais adequada. Então tem coisa que dá para a gente fazer para melhorar, racionalizar esse consumo de água. Alguma coisa dá. Isso aí Sempre entra dá. na cabeça da gente. Mesmo fazendo a barba, escovando o dente. Nesse período, parece que o subconsciente fica martelando ali. Tá tudo muito seco, você vai escovar o dente e fala, pô, vou segurar um pouco mais aqui. Abre, pá, porque às vezes corre até o risco de você deixar a torneira aberta e ficar escovando o dente, dependendo da quantidade excessiva de água que haja, né? E você falou do Laninha, que já está em atuação. E na transição 25-26, 2025-26, tende-se a gente a ficar num período neutro, sem laninha e sem laninho. Isso se traduz em chuva dentro da média, até um pouquinho abaixo do normal. Então não dá para esperar muita água nesse período chuvoso. A gente já estava sem El Aquela Niño, quantidade né? abundante. Esse ano. Agora que chegou aí a esse outro fenômeno para dar uma forçada na chuva, mas mesmo assim não se sabe qual vai ser a força dele, né, Joel? Tato. Então não dá para ficar contando só com a potência da natureza, não. Tato. E com o período neutro, eu vi que cria-se a possibilidade de se criar aquelas ACs, que são as zonas lá de convergência de água da Amazônia em direção ao sudeste, aqueles rios aéreos. Então, assim, há uma previsão de chuva dentro da média. Muito acima da média, talvez só no próximo período chuvoso. Então, agora
tem que segurar a onda mesmo. É ficar na moral mesmo. A gente ter condição de sair desse próximo período chuvoso, pelo menos com os reservatórios aí próximo do reabastecimento máximo. É isso. Valeu, viu? Lupato, obrigado, queridão. Um abraço pra você. Valeu, um abraço Isso é para bom vocês de serviço, também. hein, rapaz?